Eu volto com o jornalista Beto Almeida agora para falar sobre a agenda das eleições de 2022. O senador Tasso Gereissati oficializa nesta terça-feira a desistência da disputa pelas prévias do PSDB, que estão marcadas para o dia 21 de novembro e irão escolher o novo ou candidato do partido à presidência da República. São 4 pré-candidatos: Tasso Gereissati, Arthur Vigílio, que é ex-prefeito de Manaus, e os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e João Dória, de São Paulo. O senador Tasso Gereissati, Beto Almeida, que, como nós já antecipamos aqui no jornal Alerta Geral, decidiu apoiar ou vai oficializar apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que aparece com uma postura de moderação em um perfil mais ponderado para tentar buscar a construção, eleito nas prévias do PSDB, o caminho de uma terceira via na disputa pela presidência da República. Esse anúncio, como você disse, Zedô, está previsto para agora à tarde, às 3 da tarde, lá em Brasília. E claro, isso muda a configuração dessa disputa interna pelas prévias do PSDB. Essas prévias vão escolher exatamente o nome do tucano que vai disputar a presidência da República nas eleições do ano que vem. A grande questão aí, Luzenor, é que o senador Tasso Gereissati, lá atrás, ainda no mês de julho, já havia sim manifestado, ou pelo menos a intenção dele de dar esse apoio ao governador gaúcho, o Eduardo Leite. Só que o senador Tasso entrou na disputa, a gente sabia que havia essa possibilidade de realmente ele desistir para apoiar. O que muda? Muda que a configuração agora se vinha num ritmo já de igualdade entre João Dória, governador de São Paulo, e o Eduardo Leite. A tendência é que isso possa desequilibrar agora um pouco os pratos da balança, como se diz, porque isso terá, de algum modo, a expectativa é essa, a decisão do senador Tasso Gereissati terá uma influência sobre outros estados, inclusive para declarar apoio também ao Eduardo Leite, não só na região Nordeste, como também na região Norte. Isso significa dizer que isso já está decidido, já está acertado, ou seja, que o Eduardo Leite, por exemplo, tende a ser realmente vitorioso? Não, a disputa é apertada, porque a votação é entre os filiados, entre os mandatários, ou seja, aqueles que têm mandatos, que são governadores do PSDB, senadores, deputados federais, deputados estaduais, mas que é um ganho a mais para essa candidatura do Eduardo Leite, não tenha dúvida. Inclusive o Eduardo Leite já tem, porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do país e é também do PSDB. Então, lá o peso é muito pró Dória. Só que ele conseguiu, o Eduardo Leite, o segundo maior colégio eleitoral do PSDB, que é Minas Gerais. Aécio Neves e outros tucanos mineiros e toda a bancada está com o Eduardo Leite. Eduardo Leite, por sinal, tem hoje a simpatia dentro dos votos dos mandatários no Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores. Então, isso pode fortalecer a ideia dele como um nome viável para a terceira via, a famosa terceira via que está todo mundo procurando um nome para acabar com essa polarização que existe hoje. E nesse cenário, o jornalista Beto Almeida, o senador Tasso Gereissati, dá uma grande contribuição, porque mostra um gesto de grandeza e espírito de renúncia para dizer dentro do PSDB que há uma necessidade de construção de um caminho de pacificação política entre os extremos que temos hoje, da esquerda e da direita. E quando se fala em terceira via, é um movimento que foi deflagrado de forma tímida entre diferentes setores partidários, na busca de um candidato que entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, com um discurso de moderação, de ponderação e defendendo um equilíbrio maior na política e também na economia. Ainda é um passo distante da realidade a construção da terceira via, mas dentro do PSDB, jornalista Beto Almeida, como você enfatizou, os caminhos estão sendo abertos para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se tornar o candidato do PSDB e, como consequência, construir o diálogo com outras frentes, com outros grupos partidários que estão também na mesma linha de raciocínio, de pensamento dessa chamada terceira via. E o ato mostra sim, essa decisão do senador Tasso Gereissati mostra sim, grandeza na forma como ele vê de forma ampla e estratégica essa questão das prévias internas no PSDB.